Olá! O combate à corrupção foi defendido recentemente pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, durante a abertura do ano do Judiciário e foi mencionado pela presidente Dilma Rousseff na mensagem que encaminhou ao Congresso para a abertura do ano do Legislativo. Várias propostas devem ser encaminhadas pelo Executivo e outras apresentadas pelos parlamentares como forma de evitar o desvio de recursos públicos. E é sobre isso que eu converso agora com o deputado Alex Manente, do PPS de São Paulo, que tomou posse em fevereiro pela primeira vez aqui na Câmara, mas que já tem uma longa experiência na vida pública. Eu sou Fabiana Mello e o Palavra Aberta é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado Alex Manente, seja bem-vindo à Câmara dos Deputados. E eu gostaria que o senhor falasse, primeiramente, um pouco sobre a experiência que o senhor tem já na vida pública, os mandatos que o senhor teve em São Paulo. Olá, Fabiana. Olá a todos que acompanham o nosso programa. É uma satisfação poder estar aqui e iniciar esse novo mandato, essa nova legislatura, com uma missão importante, que a população, na confiança que depositou nas urnas no nosso mandato, possa ser exteriorizada através das ações nesses próximos 4 anos. E, de fato, nos anos que nós tivemos como deputado estadual e também como vereador, sempre houve essa preocupação do zelo com o dinheiro público, porque o Brasil é um país rico, cheio de potencialidades, mas que desperdiça muito dinheiro público e uma das razões concretas do desvio de dinheiro público é exatamente a corrupção. Se nós combatermos severamente em 2 frentes a corrupção, uma na tentativa de punir severamente as pessoas que cometeram crimes e irregularidades e tornar a corrupção crime, que é algo fundamental, além disso, de fazer leis nessa nossa missão de legislar que atendam os anseios da população de ter transparência no gasto do dinheiro público, especialmente nas empresas públicas e nas autarquias, que estão cada vez mais evidentes que são ali que ocorrem os grandes esquemas do processo brasileiro econômico. Como é que o senhor analisa a situação agora com as denúncias de desvios na Petrobras em comparação com o que foi denunciado e investigado à época do mensalão? Eu acho que existem diferenças, porém o sistema é praticamente o mesmo. Naquela oportunidade com o mensalão, o que se detectou foi partidos aliados fazendo sustentação da sua base através do recurso financeiro oriundo do dinheiro público, mas que ficou restrito a alguns deputados e também a um único operador, que não revelou e não houve delação premiada naquela oportunidade, que é o Marcos Valério, que acabou sendo punido mais severamente que os demais, diferente dos casos que nós estamos assistindo, desde o doleiro Alberto Youssef até as empresas que estão agora começando a avaliar com seus advogados a possibilidade de fazer delações premiadas. Eu acredito que nós vamos conseguir aprofundar as investigações e é por isso que nós já assinamos a CPI da Petrobras, que já teve as assinaturas coletadas necessárias para novo funcionamento nessa legislatura, com novas denúncias cada vez mais graves para que a gente possa, de fato, escancarar o que existe numa empresa tão importante que é do patrimônio brasileiro, mas que infelizmente está fadada a essa longa história de corrupção que vem ocorrendo nos últimos tempos. Agora, deputado Alex Manente, na questão das empresas, das construtoras, cujos diretores hoje estão presos preventivamente, estão sendo investigadas, elas estão sendo investigadas por desvios na Petrobras. Agora, já houve advogado afirmando que não se prega, não se coloca, não se assenta, desculpe, o termo correto, não se assenta um paralelepípedo no Brasil sem se pagar comissão, né? E se for ampliar a investigação para outros setores, como, por exemplo, o setor elétrico, há construtoras dessas investigadas que têm obras com o governo no setor de energia. Pode ser que se encontrem também outros desvios. O senhor acredita que essa investigação vá também se estender por essas áreas? Eu acredito que sim. Primeiro porque nós precisamos ter um processo complexo de amadurecimento desse processo de licitação. Nosso país precisa passar por uma reforma, na minha opinião, da lei de licitações, que é uma lei que impõe algumas restrições e alguns direcionamentos em determinadas obras, especialmente nessas maiores, de maiores monta, que algumas poucas empresas, que são essas que estão denunciadas no esquema da Petrobras, que acabam sendo as únicas que conseguem vencer as licitações e aí, consequentemente, estar nesse processo de corrupção que existe por todo o país. Mas é importante que nós saibamos que nós temos que investigar
pesadamente cada convênio que é celebrado em todas as suas esferas. Porque nós podemos pegar desde uma prefeitura pequena, que quando coloca-se um paralelepípedo, de fato tem um esquema de corrupção, até as grandes obras que nós estamos assistindo, como é o caso das inúmeras denúncias que nós estamos vendo diariamente dessas grandes obras que ocorrem no país. Por isso é muito importante que nós acompanhemos a CPI da Petrobras, na minha opinião, traçando um paralelo com a época do mensalão, com a CPI dos Correios que ocorreu aqui na casa, que conseguiu avançar e desmembrar para outros setores. Eu tenho certeza que nós conseguiremos avançar, inclusive verificando denúncias que já existem no BNDES, denúncias que já existem, inclusive nos empréstimos que são feitos pelo BNDES, que é algo muito grave. O BNDES é um banco de fomento do desenvolvimento nacional e que nós já temos denúncias de que existe um direcionamento também desses investimentos para beneficiar algumas empresas e pessoas. A gente falou do setor elétrico, deputado Alex Banenti. O senhor falou do BNDES, há ainda a questão dos fundos de pensão, que também... São CPIs que vão todas agora, nesse momento, eu acredito já têm assinaturas necessárias para essa nova legislatura. Deputado Alex Banenti, há, na verdade, nesse momento, uma corrida para ver qual requerimento de criação de CPI é apresentado, primeiro porque há uma limitação regimental de apenas 5 comissões funcionarem simultaneamente. Exato. Então, as 5 primeiras que tiverem essas assinaturas comprovadas, confirmadas, que terão... Que eu acredito que são exatamente essas dos setores que nós estamos falando. Bom, nós vamos ter que conferir isso depois. Agora, com tantas investigações andando ao mesmo tempo e com as atenções também aguardando a apresentação de denúncias e de pedido de abertura de inquérito pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal relacionadas às denúncias da Petrobras, que podem envolver parlamentares. O senhor acredita que os trabalhos na Câmara possam ficar paralisados nesse primeiro ano da legislatura? Eu acredito que não. Nós já estamos dando exemplo nesse início de legislatura que é possível fazer a casa caminhar naquilo que é o anseio e de encontro com a vontade popular das reformas política, tributária. Conseguimos destravar, distensionar e retirar da Comissão de Justiça a comissão especial da reforma política, estava parada há 1 ano e passou para o plenário, que aprovou. Então, é possível, paralelamente, fazer as duas ações. Fazer o país andar com as reformas e também fazer as investigações. Eu não acredito que em outro momento dessa democracia jovem que temos ainda, desde o período da redemocratização, nós vivemos um momento em que a população está muito atenta ao que o representante público está fazendo e como está atuando. E essa cobrança é importante para que o parlamento, como casa que reflete os anseios da população, consiga efetivamente fazer as investigações, que é o seu poder de fiscalização, mas também fazer as reformas para melhorar a vida da população, que nesse momento, a grande causa da existência do parlamento. Rapidamente, para a gente poder concluir, deputado Alex Banenti, o senhor tocou na questão da reforma política. O financiamento de campanhas, ele também deve ser alterado como forma de combater a corrupção? Eu tenho convicções de que a reforma política precisa ocorrer. O financiamento é algo que precisa ser amplamente debatido. O que nós estamos assistindo nas denúncias da própria Petrobras é exatamente o problema que nós estamos enfrentando, em que as empresas alegam o financiamento das campanhas através desses contratos. Então, o financiamento público igualaria e faria com que as empresas pudessem participar sem nenhuma preocupação e foco de relação político-partidária para o financiamento dessas eleições. O financiamento público é importante, voto distrital para a gente ter uma cobrança mais direta ao seu representante e, sem dúvida alguma, redefinir esse sistema de eleições a cada 2 anos, onde o custo é elevado e nós não conseguimos amplificar e fazer com que essa coincidência seja algo benéfico para o país. Ou seja, a unificação das coincidência eleitoral. Coincidência dos mandatos, Isso. voto distrital e financiamento público. Exato. Com lista fechada, no caso? Não, eu sou a favor do voto distrital misto, sem lista fechada. Certo. Maravilha, deputado. Muito obrigada. Boa sorte com o mandato. Então. Eu que agradeço e estaremos aqui para debater esses temas durante os próximos 4 anos. Obrigada.
Eu conversei com o deputado Alex Manente, do PPS de São Paulo, sobre combate à corrupção. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta ou as outras edições do Palavra Aberta na nossa página na internet. O endereço é câmara.leg.br/Palavra Aberta, tudo junto. Você pode também nos mandar uma mensagem pelo endereço eletrônico palavraberta@câmara.leg.br ou então ligar para a gente pelo 0800 619 619. A ligação é gratuita. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Até lá!